Fomos desafiados no domingo passado pela palavra de Deus, assim temos sido durante esses dias, e nós temos aprendido algumas lições que eu quero recapitular com você rapidamente. A primeira lição é que o livro do Êxodo é uma história de redenção, e redenção é Deus tomar para si, pegar de volta o seu povo que outrora fora perdido das suas mãos. Isso é redimir, tomar para si novamente. O povo estava cativo no Egito, o povo estava sofrendo nas mãos de Faraó, o povo estava sofrendo pela consequência do seu pecado. Então Deus decide criar uma jornada, uma epopeia, para que ele pudesse libertar o seu povo do cativeiro no Egito. E o livro do Êxodo fala sobre uma história maravilhosa de redenção. Eu não tenho como fazer isso aqui agora, de recapitular as lições que a gente aprendeu, mas nós aprendemos muitas lições no livro do Êxodo, de temer a Deus. Então a gente aprendeu as várias faces do deserto, quais são as lições que o deserto tem a nos ensinar. E hoje eu quero também, de uma forma objetiva, rápida, trabalhar com vocês mais uma lição sobre o deserto, e especialmente falando a respeito da crise, do Deus que transforma os nossos desertos. Ainda que a nossa vida esteja seca, ainda que o nosso deserto pareça árido, ainda que o nosso problema pareça insolúvel, Deus é o Deus da esperança, e a gente sempre pode encontrar algo surpreendente de Deus, ainda num lugar totalmente inconcebível, num lugar que a gente nunca imagine que Deus possa agir. É ali que Deus entra, é ali que Deus intervém, e Deus então de uma forma maravilhosa nos surpreende. Deus transforma as histórias, você crê nisso? Deus muda as pessoas, Deus muda os contextos, Deus muda as eras, Deus muda tudo, porque Ele é Deus, Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, e nada acontece se não for da permissão e da vontade de Deus. Ainda que a gente não acredite muitas vezes nisso, Deus governa sobre tudo. E nessa música que o Claudinho esqueceu a letra, eu tenho que fazer essa menção aqui, que tem um monte de palavra difícil aqui, que a gente fala em línguas, tem uma frase que diz em português: Deus tudo governa. Deus tudo governa. Deus está no controle absoluto de tudo. Ele está no controle da minha vida antes de eu passar por uma crise, antes de eu passar por um deserto, como Ele está no controle da minha vida durante uma crise, durante o deserto, como Ele estará no controle da minha vida pós-crise, pós-deserto, até que venha outra crise e venha outro deserto. Eu não sei se você vai lembrar ainda do texto que nós lemos apenas 3 versículos de Gênesis, capítulo 26. E a grande palavra e o grande fator aqui que desengloba toda uma ação de Deus na vida de Isaac e da sua família é uma palavra. E a palavra está logo no versículo 1, na primeira parte, a palavra fome. Se você olhar comigo, no início do versículo diz assim: houve fome naquela terra. Fome é uma palavra recorrente na Bíblia, e fome na Bíblia é uma palavra difícil de se interpretar, porque tem vários contextos de fome. Aqui não é uma fome de Deus, como o salmista diz, uma sede de Deus. Aqui é uma fome de morte, é uma fome que coloca a vida do indivíduo em risco, que coloca a vida da pessoa na iminência da morte. Então aqui, quando ele diz houve fome, não é aquela fome que você diz lá na tua casa, e muitas vezes eu escuto isso lá em casa dos meus meninos, O Mateus está numa idade boa agora, assim, de comer, e está dando gosto de ver ele comer, E o duro é que eu estou indo atrás, o problema é esse, Mas tudo bem. E ele acaba de jantar, ele acaba de almoçar, ele vai para a salinha, minha casa é pequena, ele volta e diz assim para a mãe: mãe, estou morrendo de fome. Alguma mãe já viu esse filme aqui ou não? Por favor, levante a mão aí. Tem alguma mãe aí? Obrigado. Estou morrendo de fome. Parece que está morrendo de fome. Mas você acabou de comer. Não, mas eu estou com fome. Não é? Essa não é a fome que nós estamos lendo aqui. Aqui é uma fome literalmente em que a vida do indivíduo está em risco. A palavra fome aqui simboliza uma experiência extremamente dolorosa. A palavra fome aqui também quer dizer uma inquietação profunda na emoção, na alma, que gera um desespero.
Você já passou por algum tipo de inquietação na tua vida, que você chegou a se desesperar por causa daquilo? Você começou a ficar preocupado, aí a preocupação foi aumentando, e você foi ficando cada vez mais preocupado, e aí você foi começando a tremer, você começou a secar a garganta, e foi ficando pior, e de repente você perde o controle da situação, aquela inquietação é enorme, que você chega a ficar desesperado, você não sabe o que fazer, sem ação. Já passou por isso ou não? Então, fome aqui simboliza isso, um contexto que vai crescendo e as pessoas vão sendo tomadas por um espírito de inquietação, de desespero, e esse desespero é tão grande neste contexto que é capaz de levar o ser humano à morte. A fome é algo cruel aqui. A fome aqui não tem misericórdia. A fome aqui só se alimenta da morte do outro. Então é muito difícil a gente olhar para esta palavra e muitas vezes compreender que por trás de tudo isso existe esse desespero. Isaac está com medo. Isaac quer ir embora. E ele vai embora, ele vai para Gerar, porque a sua terra, onde ele estava padecendo desse espírito de morte. Eu não posso deixar de mencionar, e não menciono isso com nenhuma pretensão de qualquer outra coisa, de que eu tenho me preparado espiritualmente, principalmente intelectualmente, para viajar para um dos países mais pobres do mundo no final do ano, para o país que tem a maior quantidade de órfãos do mundo. Eu estive com um pastor amigo meu semana passada em Águas de Lindóia, e ele foi para lá em maio, e ele me disse que lá no Haiti ele viu crianças agora, em maio, comendo terra com água. E ele falou: olha, você se prepara, porque a situação é calamitosa. E eu fiquei pensando essa cena, porque eu já passei fome, mas eu comi arroz com cebola, por exemplo. Comi pão, duro, mas comi. Agora, comer terra, eu só comi para fazer bagunça mesmo, mas nunca para saciar a minha fome. Um país que a fome mata. Não só lá na África, em tantos lugares do mundo, o próprio Brasil, nos seus sertões tão imensos, com os seus casebres, com as suas casuchas de pau a pique ali, aquelas casas de barro, em que as pessoas, eu já devo ter contado isso, eu conheci um missionário uma vez que foi para o deserto do Brasil, e eu quero ir visitar ainda estes lugares um dia, e ele disse que para uma mãe de 9 filhos, a única coisa que ela tinha para dar para os filhos durante a semana era feijão. Eu já contei, acho que essa história aqui. E aí ela cozinha o feijão na segunda-feira, para comer com farinha. Então na segunda-feira o feijão está fresquinho, está moreno, está gostoso, está cheiroso. Aí o que ela faz? Ela tira o caldo do feijão e guarda o feijão. Mistura a farinha, as crianças comem o caldo. No outro dia, ela cozinha aquele feijão do outro dia com mais água e eles vão misturando. Eles só comem o feijão, isso acontece no Brasil, quando o feijão fica incolor, quando ele perde todas as suas proteínas, ele fica uma massa sem graça e eles acabam comendo. Então a fome, queridos, é uma coisa terrível. Graças a Deus que nós não passamos por essa experiência, porque a fome é tão desesperadora que pode levar o próprio ser humano a querer comer outro ser humano por causa da fome. Quem aqui não lembra de um filme, eu acho que passou no final da década de 70, que eu assisti, ou no começo da década de 80, tem gente que não vai lembrar, né? Mas tem gente que vai lembrar, chamado, deixa eu ver aqui, Os Sobreviventes dos Andes. Quem lembra desse filme? Nossa, aquilo me marcou profundamente, ver aquelas pessoas no meio daquela neve, aquela coisa terrível, e aí não tinha como eles fugirem daquela situação. Então a única atitude para salvar a vida e manter a vida foi tirar a carne dos próprios amigos e se alimentar. E dizem que este filme foi feito baseado em fatos reais, não é? Se você olhar para a Bíblia num outro tempo, lá no tempo do profeta Eliseu, em que Samaria foi cercada, a cidade ficou totalmente sitiada por causa do cerco dos sírios, e lá, por causa disso, a cidade não tinha abastecimento. Não tinha como pessoas chegarem na cidade e levarem comida. Então, todo o estoque que eles tinham em Samaria foi sendo consumido. Chegou um tempo que já não tinha mais o que comer, já tinham comido os bois, as ovelhas e tudo mais. E aí o que tinha? Se você ler na Bíblia, você vai lembrar dessa história, que só tinha cabeça de jumento seca.
Então as pessoas comiam as cabeças secas dos jumentos com aquela pele. E uma cabeça de jumento, na época de Eliseu, valia 80 peças de prata. Já parou para pensar o que é isso? Se você olhar um outro texto, você gosta de anotar, anote aí 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 24 a 30, você vai perceber que a fome tomou uma proporção tão grande que as pessoas começaram a comer os seus próprios filhos para não verem os seus filhos morrerem de fome. E o que é mais duro na fome é que a fome não mata de uma vez. Nunca ninguém morreu de fome subitamente. Estou com fome. Morri. Não. A fome, foi terrível, né? Mata aos poucos. Às vezes acontece, fazer o quê? A fome suga as nossas energias. As pessoas que entendem de biologia, entendem um pouco dessa questão física, orgânica, dizem que uma pessoa com fome, ela tem uma deficiência de oxigênio no seu organismo. E uma das grandes causas da morte é a falta de oxigenação no físico, porque a fome gera esta falta de oxigenação. A fome gera pânico, a fome traz inquietação, a fome nos motiva a sair. E Isaac não estava assim. Quando a gente lê esse texto, parece uma coisa tão simples, né? Houve fome naquela região e Isaac foi para outro lugar. Não, irmãos, a coisa foi terrível. Foi uma situação de catástrofe, uma situação terrível e difícil. Isaac saiu de lá no desespero, porque a sua família e a vida dele estavam em risco por causa da fome. Foi diante desta situação que Isaac não pensou duas vezes para suprir as necessidades, porque ele não podia ficar no lugar de crise. E uma das nossas primeiras reações diante da crise é querer fugir do lugar de crise, é querer fugir do problema. Mas a gente muitas vezes se esquece que por mais que a gente tente fugir do problema, o problema sempre nos acompanha. Isaac sabia bem da fome, eu estou terminando todo esse contexto para você entender o que significa isso, porque o seu pai Abraão tinha passado por fome. Vocês se lembram ou não? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz assim, houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era extremamente rigorosa. Como Abraão é lembrado na Bíblia? Diga para a pessoa que está do seu lado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Abraão, diga para a pessoa, não precisa dizer para mim, como ele era lembrado? Vamos ver se você passou no teste, hein? Pai da fé. O pai da fé. Pai da fé. Mas olha o que uma crise foi capaz de fazer com o pai da fé, Abraão. Fé significa convicção das coisas que não se veem e a esperança dos fatos que a gente não sabe que virão, mas que acontecerão. Quando Abraão fugiu, ele foi para uma terra. E lá naquela terra ele ficou ameaçado. E diante da ameaça e diante do desespero de querer ser banido daquele lugar e voltar a padecer de fome, o pai da fé mentiu. Ele mentiu. Ele dissimulou. Tamanha era a questão do desespero que ele estava vivendo. Ele mentiu, falando que Sara era sua própria irmã. Quando a gente passa por uma crise muito grande, eu aprendo que a crise é suficientemente forte, se a gente não estiver muito centrado em Deus, para modificar os nossos conceitos, os nossos valores e as nossas posturas. Foi exatamente isso que aconteceu. O comportamento de Abraão foi alterado por causa da crise que ele estava enfrentando. É isso que acontece muitas vezes num casamento que passa por crise. Ontem eu fiz um casamento, acho que esse mês eu fiz 5 casamentos, contando com o do Léo e do Robson, né? Que foi um casamento lindo, né? Então, as pessoas vêm para o altar e dizem assim, eu te amo, eu recebo você como a minha esposa, como o meu amor. Hoje vem um casal de Marília me pedir para casá-los, o ano que vem, em dezembro, e eles falando, a gente se ama e tal, é uma história linda e aquela coisa maravilhosa, né? Mas, de repente, uma crise, ou algumas crises, alguns desertos no casamento são suficientemente tão fortes que eles mudam os comportamentos. Aquela pessoa que diz que amava, diz assim, eu te odeio, eu não te aguento mais,
eu não quero mais olhar na tua cara. São coisas que acontecem com alguns que levam muitos anos, e para outros, e nós estamos vivendo esta geração, rapidamente, as pessoas se frustram. Você de repente está com uma fé em Deus aqui no culto e você fala assim: nossa, no dia 29 de setembro eu saí da igreja que eu estava assim no azeite, né? Eu estava numa unção que se acendesse um palito de fósforo pegava fogo, né? Na igreja presbiteriana falar isso é meio coisa, mas pode acontecer, né? Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Aí você sai daqui animado e sai no azeite, sai feliz e tal. De repente, segunda-feira vem uma notícia ruim, um contratempo, uma crise, algum problema, e aí toda aquela fé em Deus é suficientemente capaz de mudar todo o nosso comportamento, e aquele comportamento de convicção que eu sentia no domingo à noite se torna num pensamento de frustração, de decepção, de angústia, de medo e de uma série de coisas. Será que eu estou inventando? Isso são fatos fictícios, ilusórios, ou isso tem a ver com a história real? Tem a ver com a história real. Nós somos assim, eu sou assim. Então a gente vai estudar algumas lições rápidas aqui. A primeira lição é que a crise revela quem nós somos e em quem nós confiamos. Isso é muito importante. A solução no deserto não é fugir do deserto, porque Deus já ensinou, e eu já falei sobre isso. Os pastores que pregaram aqui falaram sobre isso, que o deserto é um lugar onde Deus nos ensina. Deserto significa lugar onde Deus fala. E a solução não é fugir do problema, a solução não é querer voltar para o Egito, a solução é enfrentar o Mar Vermelho, é enfrentar as dificuldades, a solução é marchar, a solução é esperar com confiança nas promessas de Deus. E aí, eu achei sensacional esse texto, porque se você prestou atenção, esse texto é um antagonismo com o nosso tema, diga ao povo que marche. Porque nesse texto Deus diz para Isaac: para, fica quieto, não anda, não sai daí, firma o teu pé, você não sai daí. E aí eu aprendi uma lição legal demais, maravilhosa demais com a Bíblia, e lendo esse texto eu aprendi que mesmo quando a gente para no deserto por ordem de Deus, nós nunca deixamos de avançar. Porque ainda que Deus nos mande parar, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está nos levando adiante. Nós não estamos marchando fisicamente, mas nós estamos marchando espiritualmente. Nós estamos aprendendo a confiar mais em Deus. Nós estamos aprendendo a vencer mais os nossos temores. Nós estamos aprendendo mais a desenvolver a nossa fé. Deus disse isso para Isaac. Olha o versículo 3 de Gênesis 26. Deus diz para ele assim: não vá para o Egito, fique aqui mais um pouco. Mas Isaac estava sendo tentado a fugir da crise, e ele queria buscar o caminho mais fácil, e o Egito era o lugar onde mais tinha fartura, e era o lugar mais fácil. Porque quando a gente está passando por uma crise, a gente não raciocina direito, a gente quer procurar a primeira solução, e nem sempre a primeira solução, a primeira opção que aparece é a melhor, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu me lembro uma vez, essa história eu tenho que contar, a Mabel não veio, uma pena, porque ela ia dar muita risada, pelo menos ela ia rir muito aqui, que lá em Ourinhos, eu morava com a minha tia, e eu fiquei um tempo longe de Ourinhos, porque eu tive que ficar no seminário e tal, e eu estava sem ver a Mabel bastante tempo. Aí a minha tia falou: vou fazer uma janta, e ela vem jantar aqui, né? E eu fiquei todo animado e tal, né, aquela coisa, e tinha gente da igreja lá. Eu lembro do Dr. Silas, um amigo querido, médico infectologista. E aí, ela começou a demorar, e eu comecei a ficar ansioso, né, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, sabe? Só um pouquinho assim, né? E começou a demorar, e a comida foi ficando pronta, aí não é aquela coisa. E aí, quando ela chegou, mas me deu uma alegria. Você já viu, você lembra aquela expressão yuppie? Né? Eu fui fazer um yuppie, dei um pulo, dar um pulo. Só que lá na casa da minha tia, da cozinha para o corredor, você tem que me acompanhar, use a sua imaginação. Tinha um portão. E eu não sabia que o portão tinha um batente em cima de ferro. Então, quando eu ouvi a Mabel, eu não me raciocinei o tempo e o espaço, eu só fiquei alegre. E do jeito que eu dei um yuppie, na trava de ferro e tal na minha cabeça. Irmãos, abriu um taio aqui na minha cabeça, terrível. E a vergonha, né? Você imagina a minha vergonha. E aí tinha uma pessoa, tinha um médico lá, né? A minha outra tia falou assim: ai, pega café, joga café na cabeça dele, joga café.
Ai, irmão, que tacou café naquele sangue, aquela coisa. Meu Deus, eu pensei que eu ia morrer. Aquele dia eu pensei que eu ia morrer. Nem sempre a primeira solução é a melhor. Aí o médico, ele se recompôs, porque ele riu muito, né? Ele era presbítero da igreja, ele riu muito. Fiquei chateado com ele, mas ele riu. Aí ele falou, me dá um pano com água. Só isso que eu quero. Aí foi limpando. Falou, o corte é grande. Aquele dia eu não jantei, queria dizer isso para vocês, viu? Mas nem sempre a primeira solução me causou dor. E às vezes a gente acha que a primeira opção sempre é a melhor. Nem sempre a primeira opção é a melhor. E Deus disse para Isaac, fique. E a gente é assim. A gente quer sair correndo, a gente quer dar um iupe, a gente quer fazer alguma coisa e a gente não raciocina direito para fugir do problema. Mas olha o que Deus disse para Isaac no versículo 3. Isaac, eu estarei com você. Eu te abençoarei. E aí eu lembro de um outro texto maravilhoso, irmãos, Provérbios 23, versículo 18, que diz assim, porque deveras há um fim bom, e não será frustrada a tua esperança. O sábio diz que Deus sempre tem um fim bom para aquele que teme a Deus, e Deus não permite que aquele que teme a Ele se frustre na esperança nele. Você já parou para pensar nisso? É maravilhoso. Diga para quem está do seu lado, Deus não frustra a tua esperança. Pode dizer isso em nome de Jesus. Deus não frustra a tua esperança, Ele não frustra a minha. E nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. As crises podem nos destruir, ou elas podem redirecionar os nossos passos para Deus. E aí eu vi uma crônicazinha que eu achei sensacional, não sei quem foi que escreveu, mas eu achei muito legal. Você está comigo ainda, amém? Diz assim essa crônica: a mesma crise que forja o caráter do nobre, derrota o caráter do fraco. A mesma crise que eleva uns ao alto, abate outros abaixo. A mesma crise que para uns é vista como portas que se fecham, para outras configura-se como portas que se abrem. A mesma crise. Só depende da nossa fé. Só depende de nós confiarmos ou não nas promessas de Deus. Decidimos revelar a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus que diz, fica, espera, aguenta, eu estou no controle, fica tranquilo que vai dar tudo certo, eu trabalho por você. Isaac precisou desenvolver isso, mas a gente sempre é tentado a fugir pelo caminho mais forte. A segunda lição é que a crise revela que os tempos de restauração nascem da consciência da crise. Nós não podemos ser restaurados em fé se nós não enfrentarmos de frente os problemas que afrontam a nossa fé. Não podemos. Um homem e uma mulher de fé são homens e mulheres que enfrentaram lutas terríveis e venceram em fé. Eles tiveram uma consciência clara de que o problema era grande, de que a dificuldade era enorme, de que a situação era aparentemente impossível, mas eles permaneceram firmes, convictos, como os que veem o impossível. E firmes e convictos, eles venceram as crises que estavam ao seu redor. Isso é maravilhoso. Nós não encontramos um homem de fé porque ele se torna um religioso, ou uma mulher de fé porque ele se torna uma religiosa. Nós conhecemos uma pessoa de fé porque ele passou por muitos desertos e permaneceu na promessa, permaneceu firme, permaneceu confiante, permaneceu crendo no Deus do impossível. O texto diz, eu confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. E aí, maravilhoso, né? O versículo 6 que a gente não leu. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 26 de Gênesis. E Isaac ficou em Gerar. Irmãos, ele decidiu ficar. Ainda que a situação era extremamente difícil, ele disse, eu não vou mudar. Eu não vou mudar os planos de Deus para a minha vida. Eu vou ficar
aqui aguardando até Deus me dizer o que eu tenho que fazer. Irmãos, como é difícil a gente fazer isso. Como é difícil ficar. Como é difícil parar. Na última mensagem que eu preguei aqui, eu disse que Deus precisa desenvolver em nós, no deserto, uma decepção em relação a nós mesmos. Deus não quer que a gente se decepcione com Ele, Deus não quer que a gente se decepcione com o deserto e nem com as pessoas. Deus quer que a gente se decepcione conosco mesmo. Porque quando eu caio numa falência a respeito dos meus recursos, a respeito do que eu tenho como ferramenta para a resolução dos meus problemas, é que eu estou pronto para depender e dizer: já não tenho mais o que fazer, eu não consigo, eu já não tenho mais o que fazer, fala comigo, Senhor. Foi isso que Deus fez com Isaías no capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele diz: ai de mim, que estou perdido. Foi isso que Deus falou com Davi, em muitos momentos Davi expressou isso. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Enquanto eu calei, os meus ossos se envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Quem há que possa discernir as próprias culpas? Absolve-me, Senhor, das que eu não conheço, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. O salmista diz que ele, ainda que os montes se abalem, ele vai confiar em Deus. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Davi precisou se decepcionar com ele mesmo, porque ele achou que ele era o cara. Quando ele foi ungido por Samuel, ele tinha toda a unção de Deus, ele tinha todos os recursos de Deus, ele foi um cara ovacionado pela sua geração, o cara mais paquerado da sua época. As pessoas tinham inveja de Davi, mas Davi precisou fugir como ladrão. Davi foi injuriado como uma pessoa sem caráter, mas Davi ficou firme no Senhor. Ele ainda caiu mais quando ele pecou, e Deus mostrou para ele: você não é nada. Você não é nada sem mim, você não é nada sem mim. E ele diz: realmente eu não sou nada sem ti, Senhor, então seja tudo em mim. Deus precisa fazer muitas vezes isso na nossa vida, querido. É só quando os nossos celeiros estão vazios que nós somos desafiados a buscar o pão novo. O pão que desce do céu. É quando eu não tenho mantimento em casa. É que eu digo para Deus: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu não consigo lidar com isso. Acabou, Pai, me ajuda. E aí Deus manda do céu. Deus não vai te dar nada que você pode fazer por você, mas quando você entender que tem coisas que você não pode fazer por você, Deus está pronto para derramar na tua vida. Tenho aprendido isso, querido. Foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo, que achou que era o cara também. Vou embora, agora vou curtir a vida, vou comprar um carro zero, pegar umas festas aí. Foi parar numa pocilga, ficou comendo com porco. Mas quando ele caiu em si, diz que ele teve uma consciência de quem ele não era um nada. E quando ele conheceu que ele não era um nada, ele disse: eu vou voltar lá, porque lá, pelo menos no meu pai, eu tenho que comer. Irmãos, se tem uma estratégia de Deus na nossa geração, para com as pessoas da nossa época, principalmente as pessoas que estão na igreja, eu tenho lido, tenho buscado direção, tenho tentado ouvir Deus, e isso é uma experiência minha, tá certo? Não estou falando dos outros não, estou falando de mim. É que Deus está me levando a me decepcionar cada vez mais comigo mesmo. Porque quanto mais insuficiente eu me sentir, mais eu vou buscar a suficiência de Deus em mim. E as pessoas da nossa geração se sentem suficientemente boas demais. Isso é muito sério. Mas tem um outro texto maravilhoso que o Senhor disse lá em Isaías 64:4. Ele disse assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E aí Isaac desenvolveu uma consciência sobrenatural quando Deus diz para ele: Isaac, você vai ficar aqui, a terra está seca, a terra está feia, não tinha essa florzinha bonita aí não, a terra está horrível, o pouco de semente que você tem, que era para você comer daqui a um tempo, eu quero que você jogue nesse deserto. Frutifica o deserto, Isaac. Como, Senhor? Vou jogar semente no deserto. Isso, semeia no deserto. Semeia na crise. Não, Senhor. Semeia, Isaac. Não estou dizendo que ele disse não.
Mas a nossa tendência é o quê? Dizer para o quê para Deus? Não, Senhor, não vou dar, mas eu só tenho isso, eu só tenho isso. E aí vem a última lição, e eu estou encerrando com ela. A crise desenvolve a nossa fé e nos faz prosperar. Se você olhar para o versículo de número 13 desse texto que a gente leu, é muito lindo esse contexto todo, é uma delícia ler a Bíblia, né? Diz assim que Isaque enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou, aqui diz riquíssimo, mas a palavra certa, ele ficou milionário, multimilionário, bilionário. O cara ficou mega rico, extra power, tinha muita grana, porque ele semeou no deserto. Deus mostrou algo maravilhoso para ele. E para encerrar, eu queria que você guardasse 3 lições importantes. Se você não guardou nada do que eu falei, você vai guardar 2 mais e 1 menos. Diga comigo, 2 mais e 1 menos. De novo, 2 mais e 1 menos. O primeiro mais que você tem que guardar, com toda essa história de Isaque, é mais obediência. A crise nos ensina a sermos mais obedientes. E quem prospera com mais obediência no deserto e na crise, prospera. Tem que perseverar, tem que obedecer e tem que confiar. Obediência é a grande palavra da Bíblia. Obediência. Só tem 1 menos, porque a gente tem uma tendência para guardar o negativo, é menos ansiedade. Porque quem obedece confia mais. Quem obedece sabe de quem está vindo a ordem. E quem obedece fica menos ansioso. Deus ensinou a Isaque a ser menos ansioso. Deus ia prosperá-lo. Nós temos que saber que quando Deus promete algo, Deus cumpre. A Bíblia diz na própria palavra de Cristo, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, vestir, nada. Eu compartilhei isso de manhã, o Isaías até deu muita risada, porque ele passou por isso comigo essa semana. O Wesley vai lembrar também, o Mateus estava junto, que esses dias atrás eu estava numa ansiedade sobre uma questão aí que nós estamos orando como família e tal, e eu tinha certeza, sabe quando dá aquela certeza que você acha que é o negócio de Deus? Já aconteceu isso com você ou não? Não, é de Deus isso aqui e tal. E aí eu falei para os irmãos orar e tal, e compartilhei com alguns irmãos, vamos orar, e o pessoal ficou empolgado e tal, mas de repente veio uma dificuldade. Aí eu fiquei ansioso, corri atrás e as portas foram fechando e tal. Estou falando de mim, tá certo? Talvez isso não aconteça com você. E as portas foram fechando, pá. Eu desanimei tanto que aí eu cheguei para os irmãos, terça-feira, né? Falei, eu queria dizer para vocês o seguinte, não precisa mais orar, não quero mais isso aí não. Esquece, não quero mais. Olha como que a crise faz com a gente. Eu não acredito mais que isso aí vai dar certo, não vamos deixar isso para lá. Irmãos, foi tremendo. Falei isso para eles, eram umas 10 horas, a gente orou e tal, né? E eles oraram por mim, agora mudando a oração, foi muito interessante. Quando foi 11 horas, meu telefone tocou, com uma possibilidade muito melhor do que aquela que eu estava todo ansiosão e todo oportunidade de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. E eu já estava dizendo, não, para de orar, não precisa mais orar não vai dar mais certo, entendeu? Só acontece comigo, ok? Então, menos ansiedade, isso não acontece com você. E aí, para encerrar, lindo isso, mais intimidade. Quanto mais íntimo de Deus você for, melhor. Lá no versículo 25 deste capítulo, tem uma menção de algo que acontece muito no Antigo Testamento, que é um símbolo lindo de fé, de uma experiência com Deus, em que em muitos momentos o povo de Deus faz isso. E isso é maravilhoso. Lá no versículo 25 de Gênesis 26, diz que Isaque construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Quando eles construíam um altar, é porque Deus tinha feito algo extraordinário na vida deles, e aquele lugar, aquele momento era um marco na vida daquela família, daquelas pessoas, daquela geração. O altar era um tempo onde as pessoas se consagravam mais a Deus.
No altar eles confessavam seus pecados porque eles queriam estar mais íntimos de Deus. No altar eles ofereciam sacrifícios a Deus porque eles queriam adorar mais a Deus e louvar mais a Deus. Eles estavam mais íntimos de Deus. Isaac construiu um altar. O altar só pode ser construído na intimidade. Não se constrói um altar sem intimidade. Só depois de uma experiência. Só quem passou por uma luta grande e venceu em fé é que pode testemunhar o que isso significa na vida dela hoje. O antes e o depois. Como foi e como está sendo agora. Deus transforma os nossos desertos. São essas 3 palavras mais importantes. Mais obediência, menos ansiedade e mais intimidade. Eu não sei se você está passando por alguma crise, talvez só eu passo por elas. Mas em quais dessas 3 frases você se enquadra nessa noite? No teu deserto, Deus está mandando você semear e você está segurando a semente? Eu não vou semear não, Senhor. Deus diz, solta a semente, meu filho, semeia, semeia. Ou será que você está ansioso demais? Ai, será? Parece até uma música popular brasileira. Ou você sente que ainda você precisa construir um altar na tua experiência com Deus. Você ainda não construiu esse altar. Eu queria orar com você em nome de Jesus. E comigo também, né? Porque eu preciso dessa oração. Se você quer ver Deus transformando os seus desertos em lugares frutíferos, eu queria orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é linda. Tua palavra é bela. Tua palavra é poderosa, Senhor. E eu quero bendizer o teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque nesta noite ela falou ao meu coração que o Senhor faz rios do deserto. O Senhor faz nascer os teus oásis, Senhor, no meio dos lugares escassos. Que ainda que algo desesperador, angustiante, que nos deixa à beira da morte, possa estar diante de nós. Se tu nos deres uma palavra, Senhor, a tua palavra é muito mais forte do que qualquer situação, do que qualquer coisa que nós possamos passar na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos mais em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos mais em Ti. Ajuda-nos na crise, Senhor, sermos mais obedientes a Ti e menos obedientes a nós mesmos. Ó Deus, ajuda-nos a sermos menos ansiosos, Senhor. Essa ansiedade que nos corrói, que rouba o nosso sono, o nosso apetite, que nos faz correr de um lado para o outro, como baratas tontas muitas vezes, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque o Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam. Foi isso que a Tua palavra disse agora. E nos ajude, Senhor, a sermos mais íntimos de Ti. Que as nossas crises, que os nossos desertos nos levem para mais perto de Ti. Que a gente possa ir mais fundo, que a gente possa mergulhar nas águas do Espírito. Abençoa esta vida, abençoa a minha vida, Senhor. Que esta semana seja uma semana surpreendente, que algumas coisas surpreendentes aconteçam, para que a gente possa ver o Teu cuidado na nossa vida, não para nos mimar, mas para nós nos crermos mais no Deus que cumpre as Suas promessas. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Que o Senhor agora, Pai, alcance, Senhor, as nossas crises, e que o Senhor, ó Pai, cumpra a Tua palavra, Senhor, na vida de cada família que aqui está, Senhor, na vida de cada pessoa que tem participado conosco, que tem ouvido, Senhor, o desafio do êxodo, para que marche. E agora, Senhor, é para que nós enfrentemos as nossas crises e que possamos viver, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse culto. Engrandecemos o Teu nome, Senhor.
exaltamos o Senhor, ó Pai. E que o Senhor traga, Senhor, uma semana de bênção sobre a vida de cada um de nós, uma vida de restauração, uma semana de renovo do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre essa igreja, sobre cada um de nós aqui, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Recebam a bênção, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a graça do Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e sempre.